Agora mais um Chá das Quatro, o programa da mulher cristã brasileira. E hoje nós vamos falar sobre como que vestimos diz muito sobre a gente. Então fique ligadinha, porque o nosso programa já está no ar. Pois é, gente, com enorme alegria que nós estamos aqui com o time de primeira linha, o time original do Chá das Quatro, né, gente? Finalmente a Isa e a Simone estão com a gente aqui no estúdio de novo. Muitas coisas acontecendo, né, gente, na vida privada dessas meninas. Elas são guerreiras, elas são valentes e elas estão aqui superando muitos gigantes e eu estou feliz demais de ter vocês duas aqui de volta com a gente. E eu espero que esse programa seja também um carinho no coração de vocês, um carinho do Senhor no coração de vocês nesse tempo que a gente passa junto aqui. Vocês fazem muita falta. Nossas outras apresentadoras brilharam aqui também. Um beijo para todas as meninas que passaram por essas poltronas, da Isa e da Simone, revezando com elas, segurando as cordas para que elas fluíssem bem naquilo que elas tinham que viver e resolver. Mas que bom, muito bom ter vocês aqui com a gente, viu? Estou de volta também. É bom demais, aqui também é terapia, né? Amém, amém. Então, gente, agora nós vamos conhecer a quarta mulher de hoje. Vamos lá. Gabi Salume formou em Educação Física, mas há 3 anos atua como consultora de imagem. Trabalha resgatando a autoestima e valorizando a essência da mulher através do vestir e da imagem pessoal. Em suas redes sociais, dá dicas de estilo, moda, compras inteligentes e incentiva o vestir respeitando a essência de cada pessoa. Lá, ela fala um pouco sobre o amor de Deus e como ele tem transformado sua vida. Casada há 10 anos com Léo, é mãe da Pietra, de 5 anos. Muito bom ter você com a gente, Gabi. Obrigada por ter aceitado esse convite. Um prazer é todo meu, gente. Coisa boa, né? E hoje nós temos 2 mulheres que entendem muito desse babado aqui, gente, porque a Simone também, além de ser apresentadora aqui do Chá das Quatro, ela é consultora de imagem também. Então nós temos 2 profissionais tops aqui de primeira linha para falar desse assunto que quer a gente goste, quer não, faz parte da nossa realidade. Eu falo muito para mulheres e eu me lembro que quando eu estava ali no início, nos primeiros anos da minha trajetória como pregadora, né? A Ana, na Ana Paula Valadão, num congresso de mulheres diante do trono, um dos primeiros congressos de mulheres diante do trono, ela falou assim: Helena, você lembra um teste que eu fiz com as mulheres há muito tempo atrás, porque a gente foi ministrar numa cidade e as mulheres estavam assim... O jeito de vestir, o código de vestir daquelas mulheres, nada tinha a ver com o ambiente de igreja, né? Elas poderiam estar à beira de uma piscina e era uma cidade muito quente, muito quente. Então, as meninas estavam realmente dificultando para os rapazes, bem né? inadequadas. E então a Ana, naquela tarde, ela se propôs a fazer uma chamada para as mulheres, uma conscientização de que mesmo quando está extremamente quente, a gente pode se trajar de uma maneira que comunique adequadamente aquilo que a gente crê e não uma imagem destoante da nossa fé, daquilo que a gente acredita, dos nossos valores, né, e tal. E aí ela propôs um teste e eu fiz esse teste. Não era para ser uma coisa divulgada, era para ser uma coisa para as mulheres do Congresso, porque tinha havido um atraso num desfile de moda que ia ter, e falou assim: Helena, você podia fazer isso. Eu fiz. Gente, isso tomou uma repercussão. Esse vídeo roda até hoje, né? E muita gente criticou, que absurdo, Deus está interessado no coração, tem nada a ver com aquilo que a gente veste. Gente, isso é uma fala totalmente equivocada. É fato de que Deus julga muito além da aparência. Mas o fato é que nós vamos manifestar do lado de fora aquilo que está do lado de dentro. Então, se vestir é comunicar, mesmo que a gente goste, quer não. As pessoas vão nos ler antes mesmo da gente abrir a boca. Há comunicação não verbal. Então, eu queria que vocês começassem a falar sobre isso, comentando esse tipo de palavra, né? Deus quer o coração. Ele não se importa com o estado exterior. Me falem sobre isso.
Então, fica à vontade. Pode falar, você é a nossa convidada. Então tá verdade. Então, eu acho que de verdade, né? Deus sonda os nossos corações. Isso é um fato. Mas como você disse, o que a gente coloca aqui por fora, e eu falo que é desde aqui da pontinha do cabelo até a pontinha do pé. Não é só a roupa, é a maquiagem que você escolhe ou deixa de escolher, né? O corte de cabelo, a cor do esmalte, vou colocar acessório, não vou colocar acessório. Isso tudo comunica essa verdade que está dentro da gente, né? Então, se a gente serve a Deus, se queremos ser mulheres cristãs, decentes, né? Eu acho que essa palavra decência cabe muito na nossa vestimenta. E não precisa ser limitada a uma vestimenta tradicional. Ela pode ser moderna, suave, romântica, clássica, despojada, né? A gente pode encontrar essa decência dentro de todos os estilos, né? E essa questão do calor também não justifica, né? A gente pode estar lá com uma blusa sem alças, com uma saia midi super fresquinha, que é muito mais fresquinha do que certos tipos de roupa que a gente coloca por aí. Tem muito a ver com o tecido, sim, mais com o tecido do que com a exposição da pele. A própria modelagem ser mais soltinha, né? Então, e diz muito sim sobre o nosso coração. E eu posso dizer por mim que eu já tive uma fase em que eu queria mostrar o meu corpo. E eu não estava nessa conexão de jeito nenhum que eu tenho hoje com o Senhor. E a gente sabe que o que a gente tem de mais importante é o nosso coração. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente precisa preservar o nosso corpo também dessa forma, né? Resguardá-lo só pro maridão. É isso aí. Fala, Simone. Não, ela falou tudo, né? Eu concordo com tudo que ela falou. E eu acho, assim, que as pessoas, elas não acharem que a imagem é importante, não vai mudar o que é. Então, essa opinião da pessoa não muda o que é. Porque existem estudos sobre isso. Eu acredito muito, assim, que uma pessoa que tem uma vida confusa, geralmente a imagem dela está muito confusa também. Então, dá pra gente entender. Às vezes, a pessoa não quer essa mudança, ela não consegue, por algum motivo, e aí ela fala que não gosta. Ah, não gosto de... Acho que não tem nada a ver. Não tem nada a ver comigo, mas não é que não tem nada a ver, é que ela sabe que ela vai ter que mudar alguma coisa, ela vai ter que se esforçar. Ou, às vezes, ela também tem alguma dificuldade com ela, que não foi tratada, então ela acha que, às vezes, tentar esconder, né? E aí eu vou falar já do outro lado, a gente falou que do lado do mostrar. Mas tem muitas mulheres que, na verdade, tentam se esconder atrás da roupa, talvez usando roupas que ela considera desinteressante ou que ela acha que aquilo apagada, ela não quer chamar atenção. Então, eu não quero chamar atenção, então eu não vou ir para esse lugar, né? Então, muitas mulheres, às vezes, se escondem com problemas mesmo que precisariam ser tratados, que são totalmente internos. Ou seja, Deus se preocupa tanto com o seu interno que isso é importante, a forma como você está expondo isso. As pessoas conseguem perceber isso também, né? É tão interessante que, normalmente, as pessoas que usam essa fala, né? Deus importa-se com o coração, não com o exterior. Normalmente elas evocam aquele episódio em que Samuel é enviado à casa de Jessé para ungir um novo rei sobre Israel, no caso Davi. E quando entra o seu irmão mais velho, Eliabe, né? O próprio Samuel se impressiona com a postura de Eliabe. Ele tinha porte, muito provavelmente um porte parecido a Saul, algo que se comparasse a um grande rei. Então ele devia ser alto, ele devia ser forte, forjado para a guerra, né? Algo que tivesse uma aparência que coincide com a posição que ele ia ocupar, rei de Israel. Então quando Samuel olha para Eliabe, fala, certamente eis aí um ungido do Senhor. E o Senhor fala, não atente para a aparência, porque eu olho o coração. E eu tenho rejeitado o coração de Eliabe. Então, entenda, tudo isso, Deus olha o coração? Sim, porque dele procedem as fontes da vida, não é? Então, guarda o teu coração, porque deles procede. O coração é importante, o coração é fundamental. Toda a obra começa no coração. E todos os maus desígnios do homem nascem no seu coração. O fato é que as pessoas querem fazer acreditar que eu estou emitindo uma mensagem de que pode me usar, pode me pegar, pode me descartar, com o coração cheio de Deus. Isso é uma mentira. Isso não existe. Isso não existe. A gente vai emitir a mensagem que está oculta no nosso coração, mesmo sem querer, né? O que Deus está rejeitando é você ter uma aparência bonitinha
e o coração, quer dizer, hipocrisia. Isso. Você parece ser o que você não é. Então, você está lá toda comportada, toda linda, sai no tamanho certo e tudo, mas você tem um coração tomado pela sensualidade. Pericrente, você né? é pericrente, né? Você é sedutora, você investe em homens que têm compromisso. Então, é isso que o Senhor está condenando, a hipocrisia. Parece, não vai naquilo. É o que Jesus também muitas vezes falou, né? Sepulcro caiado. Vocês parecem santos, vocês parecem justos, mas vocês são só aparência. Então, muitas vezes, nas minhas palavras, eu combato isso muito. Eu falo, né? Você se importa, nós mulheres às vezes nos importamos demasiadamente com a aparência e não cuidamos do coração. E o que a gente quer trazer para esse programa é fazer as mulheres que estão nos assistindo refletir sobre a mensagem que a gente está emitindo com a nossa roupa, com o nosso comportamento, com a entonação da nossa voz, com o jeito que a gente se arruma. Ela está condizente com aquilo que a nossa boca está falando? Ela está condizente com aquilo que a gente fala, que crê, que acredita? Por exemplo, se você vai no casamento de alguém, como é que você faz? Você se arruma para ir no casamento. Você não vai no casamento de qualquer jeito. Por quê? Com a sua maneira de vestir, você está querendo dizer para aqueles noivos que te convidaram que você se sentiu honrada com esse convite e que você quer cooperar para que aquela reunião seja uma data especial e você quer se vestir de acordo com a honra desse convite, né? Aí tem gente que fala, não, tô nem aí, eu vou do jeito que eu quero. Né? E eu me lembro, gente, no meu casamento, né, de eu me sentir ofendida. Sabe como? É claro que eu era uma outra Helena, com outros problemas, uma outra percepção da vida, mas eu lembro que tinha uma parenta distante no meu casamento, e o meu casamento era diurno, né? Eu me casei às 11 horas da manhã. Foi num sítio, então cooperava um certo despojamento, não precisava de tanto, né? Mas uma parenta distante, ela foi literalmente com uma calça de tergal e uma camiseta, uma camiseta regata amarela ouro, entendeu? De malha, cor, né? De malha, né? E quando eu olhei para ela, eu falei assim, é assim que ela me vê, entendeu? Ela veio para o meu casamento, não, o casamento da Leninha pode qualquer coisa. Eu posso pôr a primeira roupa que tiver aqui, porque não é importante. Eu vou lá só para... Foi essa leitura que eu fiz quando eu vi o jeito que ela se vestiu para o meu casamento, entendeu? E outras pessoas também falaram assim, ai, que linda que ela tá, ela caprichou tanto. Eu me senti homenageada. Então, gente, isso, quer a gente queira, quer não, isso faz diferença, não é? Eu acho que é a forma que ela enxerga, né? Eu falo que a forma que a gente se veste, pensa eu vim aqui de qualquer jeito, eu não vou maquiar, não tô nem aí porque eu sou assim, não tem nada, eu sou assim. A gente convive em sociedade. Eu falo, a partir desse momento, a gente precisa respeitar o espaço do outro. Não é só a gente, tem gente que acha que tá com o rei na barriga, e eu não concordo, né, com essa visão. Então, eu falo que é um descaso mesmo para eventos, e eu acho que pode ser também a forma que ela se enxerga. Né? Que é tudo para menos. Eu vou de qualquer jeito, eu sou assim. E eu bato muito na tecla com as pessoas que vão para o trabalho, porque agora o trabalho, as pessoas podem trabalhar de tênis, né? Assim, é ótimo, eu acho maravilhoso, né? A gente poder descer do saldo um pouquinho. Pode trabalhar de tênis, pode trabalhar de jeans, né? Não tem toda aquela formalidade, tirando os trabalhos formais, que precisa ser respeitado ainda, não tem toda aquela formalidade que existia antigamente, né? Nossa, look de trabalho. Hoje a gente pode ter looks despojados, interessantes e modernos para o trabalho. Só que as pessoas confundiram despojamento com desleixo. Estão indo, eu falo que é um fubá. Elas vão fubá, trabalhar, não passam uma maquiagem. Eu falo, gente, e o nosso trabalho não é para a gente ganhar dinheiro, nosso trabalho é serviço. Você está servindo, você tem que dar o seu melhor look, o seu melhor sorriso, sabe? O seu melhor entusiasmo e o seu profissionalismo. Isso, para mim, é obrigação, né? De uma pessoa que está lá servindo, ela não está fazendo para ela. Então, a imagem conta muito, né? Você chega em qualquer estabelecimento, se a pessoa está lá bem arrumada, bem disposta, né? Você não fica assim, nossa, gente, que delícia, né? Fui super bem atendida. Seu astral é outro. Tem uma frase do Oscar Wilde que diz assim, que só os tolos não julgam pelas aparências. Eu diria que só os extremamente santos, os extremamente santos não julgam pelas aparências, porque é algo automático, é inerente ao ser humano. Você olha e você recebe uma comunicação. Eu lembro que uma vez eu estava falando para as mulheres e eu coloquei uma série de imagens no telão da igreja. Eu ia falar sobre isso. Então, eu coloquei, por exemplo, uma menina com jeans, com uma bolsa atravessada assim,
empurrando um carrinho de bebê e de tênis. Eu falei assim, quem é essa mulher? Aí as meninas começaram a falar, mãe, babá, professora primária, né? Ok, aí passou a outra. Aí tinha uma menina com uma roupa extremamente sensual, né? Um vestido de onça colado com decote no umbigo, assim. E eu falei, e essa menina, quem é? Quase unanimidade. Periguete! Então, ok. Aí coloquei uma mulher com um taier, com uma pasta de trabalho, um óculos de grau. Quem é essa mulher? Advogada, executiva, e tal. Coloquei e por último, eu coloquei uma profissional de saúde, né, toda de branco, com um estetoscópio, médica, enfermeira. Eu falei assim, vocês não sabem nada sobre essas mulheres. Vocês me disseram quem elas são, de acordo com o quê? Aí elas falaram, com a maneira que elas estão vestidas. Eu falei, pois é. Sim. Da mesma forma, as pessoas vão olhar para você e elas vão te ler. Elas vão tirar uma conclusão a seu respeito antes que você abra a boca. Então, leve a sério a maneira como você se apresenta. Que ela seja condizente com a mensagem que você quer comunicar. Né? E muitas mulheres também dão uma desculpa assim, eu não tenho dinheiro. Então, elas acham que para estar bem arrumada, elas precisam ser bem-sucedida financeiramente. E não necessariamente. Né? Outro dia eu fui numa loja de departamento, assim, uma loja bem de departamento mesmo, aquelas assim. E aí eu até mostro, às vezes eu mostro algumas roupas ali, e eu comprei, né, um macacão jeans, aí todo mundo, nossa, mas... E assim, o preço era muito, muito, muito barato, sabe? E aí eu mostrei, falei, gente, olha aqui, tem como você estar bem vestida, você coloca os acessórios com uma roupa que não é tão cara. Sim. É claro que dá, se você tem condições, às vezes, de investir em uma peça que vai durar mais, né, que o tecido é bom, ótimo. Mas se você não tem como você ser bem vestida também. Use o que você tem de melhor. Eu até acho que, assim, às vezes, nós cristãos, nós temos mania de estar sempre nas extremidades, né? Então, assim, a roupa, a decência está em eu não usar cor, em eu estar no desleixo, né? Não. A decência está em eu... aí tem a figura, assim, do outro. Não, gasta muito, só pensa nisso. Então, está sempre... A gente, nos extremos. Sempre nos extremos, né? Mas eu penso o seguinte, a gente entendendo o quanto isso é importante também entrar num orçamento, né? Sim, eu estou querendo dizer o seguinte... É claro que eu não estou falando aqui de alguém que está, assim, lutando para sobreviver. Mas eu estou falando de alguém que tem um salário, que consegue se organizar financeiramente e que também consegue destinar um dinheiro específico para isso também, porque eu entendo que isso é você investir em você. E nós, às vezes, achamos que nós não temos que investir na gente. Às vezes, a mulher, ela investe no filho, ela compra para o filho, ela compra para o marido, mas ela não compra para ela. E quando a gente, mãe, mulher, esposa, seja o que você for, a gente não investe na gente, ao longo prazo, a gente não vai investir no marido, a gente não vai investir nos filhos, porque a gente vai só definhando, né? Assim, só definhando. E aí, cadê eu? Aonde que eu estou? Pode até entrar num veio de ressentimento. Não, completamente. O marido não pediu, o filho não pediu, mas você investiu tudo neles, depois você começa a culpar. A cobrar também, né? Porque você não pensou em você em momento nenhum. Então, eu acho que cabe, sabe? Hoje tem tantas opções, né? Mas por que não também? Eu posso juntar um dinheirinho, sim. Para pagar alguém que é um profissional que eu admiro, né? Sei lá, tem tantas formas de fazer isso. Então, eu acho que falta, assim, entender a importância disso, porque o que a Simone falou é muito pertinente. Normalmente, a pessoa, ela está confusa. Esse desequilíbrio mostra uma confusão interna, né? Então, tem uma pessoa que eu conheço que meu esposo, a gente estava atendendo, e ela acredita que dentro do cristianismo ela realmente não pode passar um batom, ela não pode pôr um brinco, porque ela realmente entende que a santidade... Isso é vaidade. Dela está nisso, né? Sim. Então, ela está indo para um lugar que ela não está percebendo, mas o próprio marido já nos procurou para falar, olha... Tá estranho, ela não era assim, ela tá indo para um outro lugar. Ou seja, como a gente se porta por fora, mede muito como a gente está realmente por dentro, né? Gente, vamos chamar a nossa convidada? Vamos receber agora para essa conversa de modo online a Michele Escobar, que também é consultora de imagem e estilo. Ei, Michele!
Ei, querida, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, um prazer falar com vocês. Boa tarde. Já acompanho todos aí, Gabi, né? A gente já se encontrou em alguns eventos. E Simone, quem não conhece, quem não segue, né, Simone? Michele, Obrigada. você está ouvindo a nossa conversa aqui, né? E as colocações que a gente colocou. E a última, que uma boa coisa que a Simone e a Isa colocaram aqui para a gente foi a questão dos custos. Muitas mulheres, elas acham que para você andar bem vestida, de uma maneira uma maneira que coincide com a maneira como você se sente, naquilo que você acredita, que você tem que gastar os rios do dinheiro. E a Isa falou assim que não. É claro que a gente está excetuando aqui mulheres que estão atravessando algum período de dificuldade financeira. Mas mesmo para essas mulheres, a gente consegue achar uma luz no fim do túnel. Por exemplo, eu já muitas vezes propus fazer um bazar entre amigas, tipo, um bazar de troca. Vamos juntar as amigas, vamos ver as roupas que estão em ótimas condições, mas que a amiga não usa mais, ou às vezes mudou as medidas, perdeu peso ou ganhou peso, aquela roupa não cai tão bem. Então, vamos trocar as roupas. Também para quem aí tem irmã, cunhada, olha, me dá sua roupa, deixa ela passar um tempo lá na minha casa, vamos trocar as peças. Isso tudo são soluções viáveis para uma mulher que quer se cuidar, quer emitir uma mensagem correta, quer se cuidar mesmo, né? E não gastando muito. Você, como consultora de imagem, você acha que isso é possível? Você tem mais alguma ideia para as mulheres que estão nos assistindo em casa, de possibilidades? Às vezes uma mulher fala assim, mas eu queria muito alguém que me desse uma dica de estilo, mas eu não tenho, por exemplo, condição de, nesse momento da minha vida, eu pagar uma consultora de imagem e tal. Que conselho, como consultora de imagem, que você daria para uma mulher hoje que está passando por um período difícil na vida, mas quer reavaliar a maneira que ela se veste, como se comunica visualmente? Isso é um dos lemas, sabe? Que eu acredito, assim, piamente, que eu falo com as minhas seguidoras e com as minhas clientes todos os dias. A gente não precisa gastar muito para se vestir bem. Mas para que isso aconteça, a primeira coisa, a gente precisa entender isso. Precisamos entender o que fica bem na gente, o tipo de modelagem, o que nós queremos transmitir com a nossa imagem. Mas isso parece tão clichê, Michele. Mas não é. Por quê? Mostra exatamente isso que vocês falaram o tempo inteiro aí, que é o quê? Se conhecer, entender o que eu estou precisando e o que eu quero mesmo transmitir. Eu acho que essa sua ideia aí, que você disse, do bazar entre amigas, eventualmente analisar formas de transformar os looks que você já possui, muitas vezes editando, trazendo às vezes um acessório, um cinto, que você já vai poder mudar muito essa imagem que você está transmitindo e usando a mesma roupa. Podemos também, essa troca também, eu sempre fiz isso muito quando eu era mais nova com a minha irmã, e a gente ainda de vez em quando faz, que é trocar, às vezes por um tempo, a gente troca umas roupas, ela fica com algumas minhas e eu com umas dela. Então acho que a gente pode sim, e pechinchar, gente, pesquisar, né? Pechinchar, que eu falo, é pesquisar mesmo, referências aí em lojas. Ontem mesmo, no Dia das Mães, eu estava com um vestido que todo mundo estava falando, e era um vestido de uma loja de departamento. Eu estava me sentindo maravilhosa e com um preço muito acessível. Então, acho que a gente tem que buscar, dentro do que a gente possui mesmo, das nossas condições, trazer para a nossa realidade, mas sempre pensando naquilo que realmente nos representa. Porque eu sempre falo isso, vestir precisa transmitir quem a gente é, senão a gente vira um meme. Então, eu Michele, eu brinco que eu adoro um blazer, eu adoro uma alfaiataria, mas porque é meu. Se uma pessoa que não gosta usa todos os dias e coloca, parece que a pessoa está vestindo uma roupa que não é dela, que é de outra pessoa. Então, isso também é uma questão muito importante, a gente entender o que realmente nos representa e buscar isso de uma forma. Na internet a gente tem muitas opções, eu sei que hoje a gente tem lojas aí de fora que fazem, né, trazem essas roupas com preço muito justo. Nem sempre são roupas de qualidade, mas que às vezes em algum momento pode auxiliar essas pessoas também.
Tá ótimo, Michele. Obrigada pela sua colaboração, que acrescentou muito aqui pra gente. Um super beijo para você e sucesso aí na sua profissão, que você continue inspirando, embelezando muitas mulheres. Obrigada, eu que agradeço pela participação. Um beijo para você, Michele. Beijo. Pois é, gente, a gente vai para um rápido intervalo, só o tempo de vocês pegar sua xícara de chá para tomar um chá com a gente e a gente já volta. Até lá. Engasguei com o chá. Estamos de volta no nosso Chá das 4 e isso acontece. A gente toma o chá com vontade, engasga com ele. Que bom que a gente está de volta. E hoje falando sobre essas questões do vestir. Que imagem que nós estamos emitindo? A maneira como a gente se veste é importante, né? É sobre isso que, para você que chegou agora, só para o segundo bloco, é sobre isso que nós estamos falando. E nós já ventilamos vários assuntos aqui sobre a importância da comunicação não verbal. E isso também, gente, passa não apenas pelo vestir. Começa pelo código de vestir, mas você falou uma coisa muito interessante sobre o corte de cabelo. A cor do cabelo. Hoje, as consultoras de imagem estão falando sobre a paleta de cores, aquilo que te favorece, né? A maneira como você cuida. É tão interessante que hoje eu fui pegar um tênis da minha filha emprestado, né? E eu falei assim, meu Deus, o tênis é lindo, mas precisa dessa... recém-saída da adolescência, entender que é preciso limpar o tênis, né? Eles acham cool, você sabe, né? Exatamente. Acham máximo, falam, gente, aliás, tem até uma cultura que fala que o Converse não pode ser lavado. Misericórdia. Uma amiga minha foi lavar o tênis do marido dela, o Converse do marido dela, ele achou aquilo um crime. Nunca se lava um Converse. Eu já falei sobre isso uma vez, eu falei, levei um tanto de pedrada, assim, mas eu falei, gente, não pode, não tem condição, tem que limpar. Tem que limpar, E dá gente. pra limpar com demaquilante, com acetona, fica limpinha, aquela parte branca. A parte branca, aham. Então é facinho, você facinho, precisa lavar gente. o tênis. É asseio, Sim. né, gente? Isso é limpeza. É né? Por que que limpeza. o All-Star não pode ser, então um sapato branco também você não vai limpar? Não é? Porque, Não por exemplo, faz às vezes você sentido. está todo arrumadinho. Quando olha para o tênis, quando olha para a unha... O sapato tem o poder sapato... de arruinar a produção ou elevar a produção. O esmalte descascado. Gente, tira. Vai, não deu tempo de fazer unha. Ok, isso acontece, principalmente com mães. Entendeu? Mas então o que você faz? Vai lá, tira. Né? Tira o esmalte, passa uma basezinha. E se não der tempo de passar a basezinha, mantém a unha parada, limpa e sem esmalte. Ok? Quer dizer, emite uma imagem de tá tudo ok com a minha higiene. Esses dias eu vi um vídeo na internet de uma mulher falando, né? Olha, minha amiga, se você viu uma mulher de cabelo solto, limpo, ela venceu na vida. Ela é vitoriosa, está tudo funcionando na vida dessa mulher. Se você vê essa mulher com o cabelo preso, mas está tudo bem preso, bom, a vida dela está corrida, ela está com alguns desafios, mas está dando conta ainda do recado. Agora, se você viu uma mulher de coque, com os baby hair, tudo sobrando, tenha compaixão dessa mulher. Ajuda ela. Ela tem uns 3 meninos ali, pelo menos, tem que cuidar da casa, não tá não. Ela está passando por um período difícil. Então, quer dizer, olha que coisa interessante, né? Claro, às vezes tem mulher que está com os baby hair tudo aparecendo e o coque está aqui na cabeça simplesmente porque, não estou afim de me produzir, não estou afim de me cuidar. Não é nem por causa do tempo, né? Às vezes é porque eu meio descomprometido com aquilo, né, e tal. Eu sou da opinião seguinte, quando a gente quer mesmo, a gente tem que querer mesmo. Eu quero. Sabe aquele quero mais ou menos? Seu corpo já sabe que você não quer. Eu quero me cuidar. Por quê? Antes de ter a Pietra, eu dormia 4 horas no meio da tarde. Eu andava um fubá, ficava de pijama em casa, sabe aquele pijama desgrenhado? E aí depois, né, que eu tive a Pietra, com menos tempo, eu tiro mais tempo para me cuidar, porque eu vi que é importante para mim, independente da profissão de consultora. E eu falo até que para as roupas de ficar em casa, acho muito importante a gente falar isso com a mulherada. É a forma que a gente se vê dentro de casa também importa. Que os nossos filhos nos veem, que o marido nos vê. Isso importa, não precisa arrumar bonitona, só porque eu estou indo para a festa, vou me arrumar, né, sem afetação, que eu falo, não precisa de uma afetação, de uma mega maquiagem, né, mas assim, lavar o cabelo, coloca um vestidinho gostoso para ficar no sábado em casa, vai tomar um café, né, com o marido, você inspira o marido, você inspira seus filhos, né, então isso é zelo, e é preciso realmente entender a importância e ter essa vontade. Realmente é difícil, mas eu sempre falo, escolha o seu difícil. É difícil se cuidar, mas é muito mais difícil também não se cuidar, porque isso vai virando uma bola de neve quando
você vê, já tá a neve toda em cima de você. Uma forma até, assim, de você se ajudar nisso é você já desfazer daquelas peças que tem em casa, às vezes, num guarda-roupa, que você sabe que aquilo ali não te valoriza. A camisa do candidato, né? gente, joga fora. A calcinha desbeiçada. A calcinha desbeiçada, pelo amor de Deus. A gente precisa... Mancha de água sanitária. Não, gente, não. E a gente não precisa de tanta coisa para viver, sabe? Eu tava vendo, eu tô tendo essa experiência, porque eu tô na casa da minha sogra, minha casa tá passando por uma reforma. Eu peguei algumas peças, pouquíssimas, levei para minha sogra. Eu falei, gente, eu poderia viver com isso aqui. Isso aqui eu já estou tendo mais criatividade, já consigo montar mais look. Então, essa desculpa de que tem que ter, de que achou bonito, tem que comprar e tem que ter aquele armário lotado, eu acho que isso atrapalha. Então, quanto menos opção, mais fácil fica de você escolher. E a criatividade também, né? Você tem criatividade. E toda imagem, ela é intencional, né? Não adianta a pessoa achar que não tem uma intenção. Inclusive, fotos da internet. Foto que você coloca no seu WhatsApp, foto que coloca ali no Instagram. Então, é muito importante prestar atenção nessas fotos, que as pessoas às vezes colocam uma foto ali de biquíni e ela quer passar uma imagem... Senhor é meu pastor e nada me faltará. E coloca um versículo. Então, não tem condição. A coerência não existe, tem. né? Ela é Não convidada, tem. às vezes, para alguma coisa, dar uma palestra. Quando a pessoa vai entrar no Instagram dela, tem uma foto que não tem nada a ver. Ô, gente, aqui, às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, elas são extremamente críticas, ignorando. Elas pensam que a gente está abordando esse assunto apenas pelo prisma da religião. Isso. Né? E não tem nada a ver. Tem a ver com a elegância, tem a ver com a comunicação não verbal e tem a ver com pesquisa. Então, tem uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás na universidade, não é Oxford, eu sempre me engano, eu falo que é Oxford, mas é uma outra universidade. Eu não vou me lembrar o nome aqui agora. Não sei se é Stanford, não sei. É uma outra universidade americana e eles fizeram um estudo com o cérebro masculino. Então, eles ligaram vários eletrodos para ver como comportava-se o cérebro masculino diante de algumas imagens femininas. Então, eles colocaram para esses homens imagens de mulheres elegantes, compostas, bem vestidas, né? E analisaram o comportamento do cérebro masculino por essas fotos, essas imagens. E também fizeram o contrário, colocaram a exposição de fotos com umas meninas seminuas, né? Com roupas muito sensuais, muito apelativas. E aí, o resultado da pesquisa é que, diante das imagens sensuais, a parte do cérebro masculino mais ativa é a mesma parte que os homens usam para manipular ferramentas, por exemplo. Então, dá para explicar com a música... Coisifica, né? Coisifica. Dá para explicar com a música... né? Exatamente. Irracional. Né? Eu quero pegar. A música popular brasileira deixa isso claro, né? Aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível, com seu vestidinho preto indefectível. Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem, ela fecha com os meus sonhos como ninguém. Eu quero te provar. Sem medo e sem amor, quero te provar. Cozida a vapor, eu quero te provar. É exatamente isso. A música composta por um homem, ela diz exatamente o que passa no cérebro masculino. Ele vê, ele deseja e ele quer consumir aquilo, né? E quando esses homens eram expostos à imagem das mulheres bem vestidas, a parte das emoções eram ativadas. Então você, minha linda, que está se vestindo como uma mercadoria, esteja ciente, né? A minha escolha é minha. Meu corpo, minhas regras. Bom, isso é uma meia-verdade, porque você não dá vida ao seu cérebro. Você não escolhe se vai acordar respirando ou não. Nosso corpo funciona pela misericórdia e bondade de Deus. E nós teremos que prestar contas a Deus de como levamos esse corpo que recebemos por misericórdia. Mas o fato é que, sim, as escolhas são suas. Mas esteja consciente. Se você quer ser levada a sério, quer ser respeitada no seu trabalho, no seu ambiente, nas suas amizades, nos seus relacionamentos, pelo seu marido. Então, saiba se colocar emitindo a comunicação não verbal adequada, correta, de acordo com aquilo que você quer emitir. Não, mas eu quero mesmo, eu quero pegar mesmo. Ok, então esteja consciente que você está se colocando no mesmo patamar dos utensílios de consumo. A escolha de cada um e a gente quer cooperar aqui com
Você que às vezes está emitindo uma mensagem, porque às vezes a mulher olha para o cara e ela percebe nos olhos dele o interesse e ela pensa, isso é poder, né? Eu trago o olho dele para mim. Então saiba, você traz sim o olho, o desejo, mas apenas como um produto. E você merece muito mais, minha linda, do que ser olhada como um produto. Você merece ser respeitada, considerada, levada a sério. Você merece ser convidada, cuidada, né? Cortejada, ouvida. Né? Então, pensa bastante nisso, meninas. Sim, nós fazemos escolhas, nós podemos fazê-las, mas faça consciente de que às vezes você está emitindo uma mensagem porque você sentiu uma admiração no olhar do sexo oposto, né? E você pensa, uau, isso é poder. Muitas meninas já me falaram, não, mas isso é poder. Pois é poder, mas até onde esse poder vai ser usado, né? Para que esse poder vai ser usado? Para você ser apenas consumida? Né? Falando na visão masculina, vamos lá ouvir o que eles têm a dizer. Vamos chamar para agora aquele nosso ponto que a gente gosta, né? O contraponto, a opinião masculina com Rafael Valente. Vamos lá? Fala, gente, tudo bem? Sou o pastor Rafa e estou aqui mais uma vez para dar o meu ponto de vista, a minha opinião sobre um tema tão importante debatido, conversado por vocês aí no Chá das Quatro. E o tema é o seguinte: a forma como nós nos vestimos diz muito sobre nós. Eu concordo com essa afirmativa, também creio que não diga tudo sobre nós, mas que no mínimo revele um pouco do nosso gosto, daquilo que a gente tem como importante, ou fale um pouco sobre a maneira como nós nos expressamos ou gostamos de ser vistos, fala sobre isso. Mas é verdade também que a Bíblia nos orienta a glorificarmos a Deus por meio de toda a nossa vida, quer comendo, quer bebendo, e por que não também com a forma como nós nos vestimos. É importante pensar que sempre quando nós falamos sobre vestes, sobre como se vestir, sobre elegância, sobre decência, algumas pessoas podem pensar em algo legalista, podem pensar em usos e costumes, podem pensar em qualquer coisa, mas é uma orientação bíblica de que nós nos preocupemos com a forma como nós nos portamos diante do mundo, não no legalismo ou numa religiosidade vazia, mas porque a forma como nós nos portamos é também a forma como apresentamos o nosso Deus. Então, sim, é importante nós pensarmos, avaliarmos como estamos nos vestindo, como estamos nos portando, porque a vida cristã, a vida desse que nasceu de novo, dessa que nasceu de novo, tem que ser uma vida intencional. E é importante ressaltar que em dias como os de hoje, nós precisamos sim nos portar como filhos da luz, a fim de que Cristo seja visto em nós. Claro, não somente por meio do que vestimos, mas também por meio da nossa forma de viver como de uma forma geral. Deus abençoe vocês e até a próxima. Muito obrigado, pastor Rafael. Ótimas considerações. E a gente já está terminando, gente. Olha, porque como é isso? Não. Esse Chá das Quatro, quando tu pega uns temas bons, assim, que é pegar fogo e render, aí um instantinho passa. Ganha mais tempo pra gente aí, ó. Gabi, obrigado por você ter vindo, respondido esse nosso chamado, esse nosso convite. Agradeço. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Foi um prazer estar com essa mulherada linda aqui, falando para essa mulherada e homens também que estão aqui nos assistindo, né? Espero que tenha edificado aí a vida de cada um deles para começarem a se cuidar e a construir uma imagem mais intencional e verdadeira, né? Não fugirem da própria essência. É isso aí. Isa, Simone, muito obrigada, queridas. E você que está em casa com a gente, evite os extremos. Às vezes outras pessoas também se vestem de uma aparência que parece santa e no seu coração, às vezes, você se sente superior por causa disso. Uau, como eu sou santa, eu não uso adornos, eu não uso cores, eu não uso maquiagem porque eu sou superior aos outros. Cuidado, a vaidade às vezes se revela justamente no avesso da moeda. Que Deus abençoe vocês e a gente encontre o equilíbrio em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe vocês. Até o próximo Chá das Quatro, se Deus quiser.